Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 30, diz assim o nosso texto. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram e deixando-o meio morto. Nesse caminho entre Jerusalém e Jericó, Jesus diz que o homem ele descia. Jerusalém, meus irmãos, Jerusalém, ela representava o templo. Jerusalém, ela representava a adoração. Jerusalém, ela também representava a presença de Deus. Já Jericó carregava na memória uma maldição, que está no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, que diz assim o texto: maldito diante do Senhor seja um homem que se levantar a reedificar esta cidade de Jericó. Ou seja, aquele homem estava no caminho desta cidade. O texto não revela o que ele iria fazer em Jericó, mas relata que ele tinha saído de Jerusalém. Meus irmãos, Deus pode nos permitir algo forte e até doloroso, somente para que nenhum de nós saiamos da sua presença, ou seja, que venhamos a sair de Jerusalém. Este homem ele não estava mais em Jerusalém, mas também ainda não tinha chegado em Jericó. Esse homem, meus irmãos, ele pode representar muitas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que até iniciaram uma caminhada com Deus, mas por algum motivo dentro do próprio templo, na própria igreja, foram e estão feridas, estão decepcionadas, machucadas pela vida, pela religião, ou até mesmo pela falta de zelo de alguns para com as ovelhas que são de Deus. A pergunta que fazemos aqui é: temos tratado, temos conduzido, temos alimentado bem as ovelhas que não são nossas, mas do Senhor nosso Deus, alimentado com a palavra de Deus? Meus amados, no texto ele relata as omissões da religiosidade. Jesus diz que passaram pelo caminho um sacerdote e passou um levita. Lucas capítulo 10, verso 31 em diante diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. A pergunta que nos fazemos aqui é: onde estamos quando um irmão cai? Onde estamos quando vemos um irmão ferido ou mesmo abandonado? Eles viram, mas não se envolveram. Isso nos revela um perigo muito sério. A religiosidade, a fé sem amor, de nada vale. Eles eram homens que conheciam a lei, serviam no templo, participavam de rituais, mas no momento, o ritual, os dogmas, os preceitos foram mais importantes do que a vida de um homem ferido. Meus irmãos, quando a religião substitui o amor, esse texto passa a nos confrontar. E isso revela o que podemos nos tornar: apenas cumpridores de rituais, apenas frequentadores de templos e apenas conhecedores de doutrina. E tratando e fazendo da casa de Deus um clube onde nos reunimos e gostamos do ambiente e não onde Deus se manifesta em nós. Infelizmente, ao mesmo tempo nos tornamos insensíveis à dor do irmão, à dor das pessoas. 1 João, capítulo 3, verso 17, declara: quem tiver bens deste mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe fechar o coração, como está nele o amor de Deus? Onde deve estar? Aqui tratamos uma reflexão muito séria para todos nós. O texto não diz quem era aquele homem. E ele poderia muito bem ter sido apenas um viajante, um comerciante, um peregrino. Mas também podemos imaginar, supor, algo que acontece muito hoje. Talvez
fosse alguém que saiu de Jerusalém ferido, alguém que foi mal recebido, alguém que foi julgado, alguém que foi ignorado. Hoje, muitos estão assim, na mesma situação, saindo da Jerusalém dos dias atuais, ou seja, saindo das igrejas, saindo dos templos, saindo da comunhão com os irmãos, e estão caminhando em direção a Jericó, em direção ao mundo. Não porque querem se afastar de Deus, mas porque foram feridos em Jerusalém, ou seja, feridos nas igrejas, nos templos, e nesta caminhada estranha foram alvos e se tornaram alvos fáceis para o inimigo. Uma pergunta que precisamos nos fazer aqui é: você já pensou nisso? Será que nossas palavras, será que as nossas atitudes e as nossas indiferenças, o nosso legalismo, a nossa religiosidade, elas podem estar fazendo alguém sair de Jerusalém em direção a Jericó, ou seja, sair da igreja? E em vez de estarmos aproximando pessoas de Deus, muitas das vezes empurramos pessoas para longe dele. No exemplo do samaritano, então surge alguém improvável. Lucas capítulo 10, verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano não perguntou qual era a religião dele e se ele merecia ajuda, se ele poderia retribuir. Ele apenas o amou. O verdadeiro Espírito de Cristo, onde ser e agir como um verdadeiro cristão, é mais do que frequentar um templo. É ajudar sem achar que vamos receber em troca. É ser instrumento de cura no caminho da vida de alguém. É ser ponte e não muro. É ligar em vez de desligar. É ajudar pessoas a voltar para Jerusalém, para a presença de Deus. O chamado de Jesus em Lucas 10:37 diz: vai e faze tu o mesmo. Que venhamos fazer o mesmo que o samaritano, não fazer o mesmo do que o sacerdote e não fazer o mesmo do que o levita fez, mas façamos o mesmo o que o samaritano fez. Nessa nossa reflexão, o que vemos é que todos os dias encontramos pessoas feridas em Jerusalém e Jericó. Pessoas que precisam de misericórdia, pessoas que precisam de cuidado, pessoas que necessitam de empatia e de amor. Que Deus nos livre de sermos assim religiosos, que passam de largo, e que sejamos pessoas que transformem vidas para melhor. E nos tornemos a cada dia mais um instrumento de Deus para socorrer, para curar e quem quer que seja e esteja caído no caminho da vida. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.